Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que é o estado intermediário? O que acontece entre a morte e a ressurreição? Para onde a pessoa vai quando ela morre? Onde ela fica? A pessoa fica em algum lugar intermediário ou fica num estado de inconsciência, o chamado sono da alma, que é pregado pelos mortalistas, os que acham que existe um lugar intermediário entre a vida e a morte e que a pessoa fica de forma consciente após a morte. Esta crença se chama imortalidade da alma, que é a nossa. Os que não acreditam que existe consciência após a morte, a pessoa só tornará a vida na ressurreição. Este ensino se chama sono da alma, que são chamados de mortalistas, que ensinam que não existe consciência após a morte. Somente tornará a vida na ressurreição. O ensino que existe consciência após a morte tem mais fundamento bíblico. Este que não existe consciência não tem base bíblica e já vamos provar no decorrer do vídeo. A maioria das religiões cristãs acreditam que existe consciência após a morte. Apenas uns pequenos grupos que acreditam que quando a pessoa morre, ela deixa de existir até a ressurreição do corpo. O catolicismo crê na existência após a morte, mas tem alguns acréscimos que já vou falar daqui a pouco. Se não existe consciência após a morte e se a pessoa deixa de existir, Jesus, quando morreu, será se ele deixou de existir por 3 dias? Seria estranho. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje tu estarás comigo no paraíso. Será se ele ia dormir com Cristo no paraíso aquele dia? Estranho, né? Eu acho que não. Eu sou imortalista. Creio na consciência após a morte, pois a Bíblia fala de forma literal sobre isso. A parábola do rico e Lázaro é uma das maiores provas de consciência após a morte. Mas alguns dizem: mas é uma parábola. Seja apenas uma parábola ou seja real, não importa. De qualquer forma, parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. O que essa parábola nos ensina? Ela ensina que existe vida e consciência após a morte, literalmente, céu, inferno, paraíso e Hades, o lugar intermediário onde aguardam a ressurreição. Lucas 16, verso 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. E veja bem que nesse versículo aqui eu posso provar, para aqueles que dizem que Hades e Seol é apenas sepultura, cai por terra. Veja que o rico morreu e foi sepultado, e no Hades abriu os olhos em tormentos. Veja que disse sepultura e depois Hades. Ele foi sepultado e no Hades ergueu os olhos em tormentos. Aqui trata 2 lugares distintos. Então, Seol no hebraico e Hades no grego pode ser sim sepultura, buraco, cova, inferno, o inferno literal. O contexto é quem vai definir. Mas para aqueles que dizem que Hades é apenas sepultura, esse versículo aqui caiu por terra, se deu mal. Veja o que Paulo disse em Filipenses 1, verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja bem, partir para estar com Cristo, e não partir para dormir com Cristo. Seria bem estranho, né? Seria bem estranho mesmo. Morrer para deixar de existir. Nós, imortalistas, acreditamos que os salvos ficam no paraíso quando morrem, e os perdidos no Hades.
Como base, temos a parábola do rico e Lázaro, e que é, eu creio que talvez a maior prova. Existem várias citações bíblicas que eu não vou citar para o vídeo não prolongar. Então, a maioria dos cristãos acreditam que existe consciência após a morte, inclusive o catolicismo. Só que tem algumas alterações, eu vou explicar aqui. O catolicismo ensina que existe mais de um lugar após a morte. Tem o purgatório, que é para quem teve pecado menor. Ele vai se purificar, ele vai se purgar neste lugar. E tem o limbo. Limbo. Existe dois tipos de limbo, que no latim se chama limbus. O limbus infantum é o lugar onde vai as crianças que morreu sem se batizar. E tem o limbus patrum, onde eles alegam que iam os santos do Velho Testamento, os salvos que morreram antes de Cristo, onde esperavam a ressurreição de Cristo para serem levados para o céu. Tanto uma coisa quanto o outro não tem base bíblica nenhuma. Tanto o purgatório quanto o limbus não tem sustentação bíblica nenhuma. A Bíblia nunca citou isso. Eles pegam passagens que não têm nada a ver para provar algo que não existe. E como fazem outras religiões que distorcem a Bíblia também. Pegam passagens que não têm nada a ver para tentar provar algo que não existe ou tirar o sentido literal do texto. Na questão do purgatório, seria uma segunda chance para quem teve pouco pecado. Seria algo a mais além do sacrifício de Cristo. Seria uma expiação insuficiente de Cristo. Ou seja, a pessoa pensa, eu tenho pouco pecado, então quando eu morrer eu vou no purgatório e pago lá. É bem estranho. Hebreus 9, 27 diz, aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo e não o purgatório. Aos homens está ordenado a morrer uma vez, se aplica a todos. E após a morte o juízo aos perdidos. Por quê? Porque somente os perdidos vão a juízo. O salvo não entra em juízo. Quando ele morre, ele passa da morte para a vida e não será julgado em lugar nenhum, como culpado no caso. Então após a morte segue-se o juízo. Lugar nenhum diz que após a morte para alguns vão descontar o pecado em algum lugar para depois ir para o céu. Não, senão a expiação de Cristo não seria suficiente. A expiação de Cristo é suficiente para purificar o pecado de qualquer pessoa. 1 João 1, verso 7, lá prova isso de forma. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe remissão fora do sangue. Fogo não purifica pecado nenhum. Tem algumas passagens bíblicas que eles interpretam de forma errada, mas mesmo assim não dá base. Literalmente não existe nada disso, nem purgatório e nem limbo, e nem nada. A Bíblia prova. Após a morte, segue-se o juízo. Após a morte é um caminho sem volta, como vimos na parábola do rico e Lázaro. Após a morte não tem volta, nem para salvo e muito menos para perdido, porque o salvo não queria voltar mesmo. Mas para o perdido é um caminho sem volta. E também ninguém paga pelos seus pecados em lugar nenhum, nem mesmo no inferno. Tem gente que diz que o inferno é um lugar para pagar pecado. Não é não. O inferno não é um lugar de pagamento dos pecados. Pelo contrário, é um lugar de punição. Lá é para a pessoa ser castigada, ser punida pelos seus pecados que ela cometeu aqui na terra e não se arrependeu. Jesus foi quem pagou pelos pecados da humanidade. O ser humano não era capaz de pagar pelos seus pecados. Jesus pagou no lugar da humanidade. Por isso, o arrependido é salvo pela graça de Cristo. Pela graça, pelo favor que Deus deu de Cristo vir morrer em nosso lugar para nos salvar.
Somos salvos pelo sacrifício de Cristo, e ele fez algo que era impossível ao ser humano, que foi o favor de Deus de Cristo morrer em nosso lugar. Então, após a morte, o ímpio será punido no inferno, pois não pode ser alcançado pela graça. Ele não pode mais ser alcançado pela graça, porque o tempo era em vida. Morreu, não tem mais volta. É isso aí, foi um vídeo curto, mas deu para compreender, né? Se ficou alguma dúvida, pergunte aí embaixo que eu respondo na medida do possível, né? Tem muitos comentários aqui no canal e eu não consigo responder a todos, né? Mas eu vou respondendo conforme dá. Então, se você gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.